Graça e paz, abençoados com todas as sortes de bênçãos, amados, eleitos e preciosos do Pai. Você que vai nos assistir pela gravação no YouTube, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos gravando esta mensagem especificamente sem comunhão física com os santos, devido a esse coronavírus, para evitar a propagação deste vírus. Então, assim, sejam todos bem-vindos à Igreja de Cristo Jesus, que nos acompanha através desta plataforma digital. Nós vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso bondoso Deus. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, vá lá no YouTube, Ministério Graça e Verdade, se inscreva, marque o sininho, vá lá receber todas as mensagens que nós enviarmos, vocês terão acesso. Compartilhe essa mensagem para que outros possam também estar sendo alcançados pela verdade do Cristo ressuscitado, que liberta e transforma as vidas. Então, amados, está aí o tema. Quero compartilhar com vocês neste dia. Não torneis imundo o que Deus purificou. Então este é o tema. Não torneis imundo o que Deus purificou. Eterno Deus e Pai, a Tua igreja, meu Deus, que está espalhada nos quatro cantos dessa terra. A Tua igreja, meu Pai, que irá acompanhar esta mensagem, Senhor. Que eles possam estar crescendo na graça e no conhecimento, que eles estejam sendo edificados pelo cabeça da igreja, que é Cristo Jesus, e este o ressuscitado. Amém? Está aí o tema. Não torneis imundo o que Deus purificou. Vamos lá no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9. Olha lá. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Vamos falar um pouco deste contexto. Este contexto, amado, diz a respeito da família de Cornélio, um romano que fazia orações e fazia suas ofertas a Deus. No entanto, Cornélio, por ser romano, ele era um gentil. Mas Deus, em sonho, quando Cornélio está ali fazendo as suas orações, Deus em sonho revela a Cornélio para que Cornélio mandasse buscar o apóstolo Pedro. Então Cornélio envia os seus servos em busca do apóstolo Pedro. E no dia seguinte, indo eles, os servos de Cornélio, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Então Pedro subiu para orar, quase a hora sexta. E o que aconteceu? E tendo fome, Pedro tendo fome, quis comer. E enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Então, enquanto estavam preparando a comida para Pedro, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Olha lá. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, e vindo à terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. 13. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Então Pedro, enquanto estava orando, enquanto ele estava esperando o seu almoço, ele teve um arrebatamento de sentido, e ele viu descer do céu como um vaso, atado, amarrado pelas quatro pontas, e como lençol havia vários tipos de animais que para a cultura judaica
Eram animais imundos, animais impuros. Mas foi dirigida ali uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. A voz que soou naquele dia, naquela visão para Pedro foi: levanta-te, mata esses animais e coma. Olha a resposta de Pedro. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. Olha, Pedro entendeu que a voz e a visão era da parte do Senhor, mas Pedro não queria se sujeitar à ordem do Senhor. O Senhor disse: levanta-te, mata os animais e coma. Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. De nenhum modo, Senhor. De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pedro disse: eu não vou comer, porque eu nunca comi coisa comum e imunda. Resposta de Jesus. E segunda vez ele disse a voz: não torneis tu comum ou imunda ao que Deus purificou. Então a segunda voz, a segunda vez que a palavra foi direcionada a Pedro, foi: Pedro, não tornes comum ou imunda aquilo que Deus purificou. Então, o que isso quis dizer? O que era que o Senhor Jesus estava mostrando para Pedro? Que aquilo que Pedro tinha em mente, que era imunda, que era comum, aos olhos de Deus, era puro, era santificado. Mas Pedro, ele resistiu. Pedro, ele não quis comer. Pedro, ele não quis aceitar, porque ele disse: eu não vou comer o que é imundo, o que é comum. Olha lá, Atos capítulo 15, versículo 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Meus amados, naquela visão, naquele contexto, logo depois daquela visão que Deus havia dado, os homens chegaram até Pedro, e Pedro entendeu que o Senhor estava lhe direcionando para uma obra. Pedro obedeceu a visão, mesmo retrucando, mesmo não querendo concordar, ele obedeceu a voz de Deus, e ele foi ter com Cornélio e a sua família. Diz o texto que quando Pedro começou a pregar a palavra de Deus, o Espírito Santo, Pedro ainda não tinha nem terminado de falar as palavras, o Espírito Santo tomou a vida de Cornélio, e todos os que estavam naquela casa, todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram ali a falar em outras línguas, a saber, em outros idiomas. E Pedro, olhando para aqueles que estavam acompanhando, disse: bom, visto que eles, como nós, receberam o dom do Espírito, o que é que impede de eles serem batizados? Observe que Jesus não mandou Pedro batizar, mas na mente de Pedro, todos aqueles que crescem em Jesus tinham que ser, como regra, batizados em águas. E ali Pedro foi e batizou toda a família de Cornélio. Então, amados, Pedro foi o primeiro apóstolo de Jesus a ter uma experiência de que também os gentios iriam receber o Evangelho. Agora, vamos analisar esse texto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, dentre nós quem? Paulo estava entre nós ou dentre nós? Não. Pedro está falando que dentre os primeiros apóstolos, ou seja,
os 12 chamados por Jesus de Nazaré, dentre os primeiros apóstolos, Pedro foi o único dentre eles que foi chamado para levar uma palavra aos gentios. E é disso que Pedro está falando. Ele, ou seja, Deus, me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Amados, vamos raciocinar. Por que Deus levantou Pedro para enviar aos gentios? Nós precisamos entender que dentre todos os apóstolos, os 12 apóstolos da circuncisão, Pedro era aquele que conduzia o povo. Pedro era aquele que tinha uma palavra de autoridade. Tanto é verdade que quando o Senhor morre, Pedro diz: olha, sabe de uma? Eu vou voltar a pescar. E todos voltaram a pescar por causa de Pedro. Então Pedro tinha esse espírito de liderança. Então, para que os gentios recebessem a palavra e não houvesse resistência da parte dos apóstolos, que tinham em mente que só o judeu era digno da salvação, dentre eles, dentre os 12 que Jesus havia levantado para pregar o evangelho da circuncisão, Jesus elegeu Pedro, dentre eles, dentre os 12, para que os gentios ouvissem da boca de Pedro o evangelho e crescem. E por que será que Deus fez isso? Amados, Deus, o Senhor sabedor de todas as coisas, lá na frente Deus iria levantar o apóstolo Paulo. E quando Paulo fosse ter com os gentios, tinha que haver uma testemunha dentre os apóstolos que os gentios também tinham participação na herança dos santos. Então foi necessário, houve uma necessidade de Jesus enviar primeiro Pedro, antes mesmo do apóstolo Paulo, para que quando Paulo fosse levantado e enviado aos gentios, não houvesse essa resistência que estava havendo aqui em Atos no capítulo 15, porque muitos irmãos estavam obrigando os gentios a circuncidar-se e praticar as obras de Moisés para que fossem salvos. Então estava havendo uma grande contenda. Então foi necessário um concílio entre os apóstolos para que de fato esclarecesse essa situação. E o que houve lá? E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, dentre os 12, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Coisa maravilhosa, amado. Deus faz tudo segundo a sua vontade, a sua soberania, tudo na organização e na direção do próprio Espírito. Olha lá, Atos 15, 8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Então Pedro está aqui relembrando daquele acontecimento com Cornélio. Pedro está dizendo: olha, amados, eu sou testemunha disso, eu sou testemunha do que Paulo está falando, porque os gentios também, eles são coparticipantes da salvação, eles são herdeiros com os santos, porque Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós, porque Pedro tinha visto o mover do Espírito Santo sobre a vida de Cornélio e sua família, que eram gentios. Então Pedro agora estava entendendo que não era mais para considerar os gentios como imundo ou alguém comum. Por quê? Porque naquela visão que Pedro estava tendo, Jesus estava entre linhas mostrando para Pedro que ele já tinha purificado os gentios. Não é que ele ia purificar, ele já tinha purificado, porque isso aconteceu no Calvário. E o texto continua, Atos 15, 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Então Pedro agora está
dando testemunho de que Deus havia, não é que Deus iria purificar, Deus havia purificado os seus corações pela fé, não pelas obras, mas pela fé. Então Pedro, que foi apóstolo dos judeus, Pedro que foi apóstolo da circuncisão, ele teve uma experiência com os gentios, para que o ministério de Paulo fosse também aprovado pelos apóstolos da circuncisão. Olha lá, 15:10 Atos. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Então, diante daquela reunião, Pedro chama a atenção daqueles que estavam querendo judaizar os gentios. Pedro chama a atenção daqueles que estavam querendo que os gentios participassem de algum tipo de obra da lei. E Pedro está dizendo: não, vocês estão tentando a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos podemos suportar. Então Pedro estava dizendo: se nós, judeus, não podemos suportar o jugo da lei, quem dera os gentios que foram purificados pela fé em Jesus Cristo. Se nós, judeus, não podemos carregar o fardo que é pesado da lei, quem dera os gentios que receberam em Cristo a reconciliação e a justificação de seus pecados. Então é disso que Pedro está falando, mediante aquela contenda e aquela reunião que houve na igreja primitiva. Vamos continuar crescendo. Olha lá, 15:11. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Pedro disse: amados, se nós cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eles também creem nisso. Nós cremos que somos salvos pela graça de Jesus. Os gentios também creem. Vamos lá. Atos dos Apóstolos 28. Quem escreve é Lucas, falando as palavras de Paulo: seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Então, amados, nesse contexto, Paulo já estava preso em Roma, e enquanto ele esteve ali cativo durante aquele período do seu julgamento, Paulo estava pregando o evangelho da graça de Deus, e muitos iam ter com Paulo naquela casa que fora alugada, onde Paulo estava detido, e todos que chegavam ali, sejam gentios, romanos ou judeu, Paulo pregava o evangelho da graça. Entretanto, alguns judeus não estavam recebendo a mensagem do apóstolo Paulo. Então Paulo disse: seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Então Paulo disse: os gentios vão ouvir essa salvação, a qual vocês, judeus, estão rejeitando. Isaías capítulo 60, versículo 3, já havia profecias acerca dos gentios. Já havia profecias que os gentios seriam alcançados. Olha lá: e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Então já havia uma profecia que os gentios iriam caminhar à luz de Cristo. Olha lá, outra profecia, Isaías capítulo 42, o versículo é o 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para luz dos
gentios. Então, amados, já havia profecias acerca do alcance que Deus iria estender sobre os gentios. Jesus, no tempo do seu ministério terreno, João 10, ele disse que as suas ovelhas ouviriam a sua voz e lhes seguiria. Ele disse: não apenas estas, falando ali daqueles judeus, não apenas esta, mas também há outras ovelhas que não são deste aprisco, que eu irei de agregá-la. E aí haverá um só rebanho, era a linguagem que o Nazareno usava, e um só pastor. Então Jesus estava dizendo: olha, há outras ovelhas que não são desse aprisco, que eu irei agregá-las. De quem Jesus está falando? Dos gentios, que depois da sua morte e ressurreição, eles foram reconciliados em um só corpo. E é por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios 4, que há uma só fé, um só batismo, um só Senhor, uma só esperança, um só corpo e um só Deus, por quem é todos e por meio de todos e em todos. Então, os gentios agora estavam fazendo parte da família de Deus, porque eles tinham sido reconciliados através do sacrifício de Jesus Cristo. Já estava profetizado acerca dos gentios. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Esse é um relato muito interessante, porque de fato, amados, nós entendemos claramente que havia uma diferença entre o chamado de Paulo e o chamado de Pedro e dos demais apóstolos. Os demais apóstolos foram enviados aos judeus. O único dentre os apóstolos que teve uma experiência com os gentios foi Pedro, para que o ministério de Paulo tivesse crédito, para que o próprio Pedro, dentre eles, dessem testemunho de que os gentios também eram participantes da salvação e não apenas o judeu. Então aqui, em Gálatas capítulo 2, versículo 7, vamos entender esse texto. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então, o que é que Paulo está falando? Paulo está relatando aqui na carta aos Gálatas aquilo que aconteceu em Atos capítulo 15, aquela contenda, aquele encontro que eles tiveram para organizar os chamados e terem a ideia de quem era enviado aos gentios e de quem foi enviado ao judeu. Paulo está agora relatando o que aconteceu lá, naquele encontro, lá em Atos capítulo 15. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então Paulo está sendo claro: Jesus operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão. Pedro não teve chamado para os gentios. Pedro teve uma experiência para com os gentios, mas o envio de Pedro era especificamente para o judeu da circuncisão. Pedro não teve envio, Pedro não teve apostolado para os não-judeus. O apostolado de Pedro era para os da circuncisão, é o que Paulo testifica. O que operou em Pedro eficazmente para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Tem mais?
Presta atenção nesta palavra. Vamos examinar coisas espirituais com as espirituais. Qual era a mentalidade de Pedro? Que a salvação era exclusiva para os judeus. Então, Pedro via os gentios, os não-judeus, como coisa impura, imunda e comum. Mas quando Deus revelou para ele que já os gentios tinham sido purificados pelo seu sacrifício, foi que Pedro assim foi começando a entender. Agora, olha esse texto que interessante. Primeira carta de Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, vírgula. Vós quem? De quem é que o apóstolo Pedro está falando que é a geração eleita? Dos gentios? É quem não é. Mas vós sois a geração eleita. Por que, Pedro, vocês são a geração eleita? Porque aquela geração de Jesus de Nazaré foi a geração eleita para receber o Salvador. Vamos entender. Mas vós sois a geração eleita. E ali ele está falando da geração do judeu. O sacerdócio real. Pedro está dizendo: nós judeus somos agora o sacerdócio real, porque nós somos a geração eleita. É disso que Pedro está falando. Pedro não está dando esta palavra para a igreja de um modo geral. Pedro está dando esta palavra para os judeus. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Nós somos o sacerdócio real. Pedro está falando para o judeu. Olha lá, a nação santa. De que nação Pedro está falando? Da nação do judeu. Pedro está falando do seu povo. Pedro não está falando dos gentios. Pedro não está falando do não judeu. Pedro está falando da sua nação. Ele está dizendo: a nossa nação é uma nação santa. É por isso que eles têm até hoje como Israel, como a terra santa, como a nação santa. Pedro está dizendo: a nossa nação é uma nação santa, porque nós somos uma geração eleita e um sacerdócio real. Portanto, a nossa nação, não são nações no plural, mas no singular, a nossa nação, Israel, a nossa nação é uma nação santa. O povo, no singular, ele está falando do seu povo, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Pedro está categoricamente afirmando que os judeus, eles são a geração eleita por Cristo, o sacerdócio real, e eles também são a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes, o poder daquele, saber, Jesus, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está dizendo: nós, judeus, somos a nação santa, nós somos o sacerdócio real, nós somos a geração eleita do Senhor Jesus Cristo, para anunciar as virtudes, o poder daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a visão de Pedro. Esta é a visão do apóstolo Pedro, que eles eram a nação santa, o povo adquirido, a geração eleita e o sacerdócio real. Na visão de Pedro, os gentios aqui não têm participação. E é por isso, amados, que nós falamos sempre dos conflitos apostólicos. Tanto é verdade que quando Pedro chega a Antioquia, é necessário Paulo lhe resistir na cara. Está lá em Gálatas capítulo 2, no versículo 11 a seguir, que Paulo repreendeu Pedro na presença de todos, porque Pedro não estava andando em conformidade com o evangelho, porque Pedro estava comendo e bebendo, participando da comunhão com os gentios. Mas quando Pedro viu
os demais apóstolos que chegaram com Tiago, Pedro foi se retirando dissimuladamente, a ponto de alguns judeus e até mesmo o próprio Barnabé se deixar levar pela sua dissimulação. Paulo ali, diante de todos, repreende Pedro e diz: olha, você sendo judeu não anda como judeu. Por que é que você quer converter os gentios a ser judeu? E Paulo diz: nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. E Paulo continua dizendo: nós sabemos que nós somos salvos, Pedro, pela graça em Jesus Cristo. Todos nós somos salvos pela graça em Jesus Cristo. Mas Pedro estava querendo judaizar os gentios. Então isso mostra, amado, claramente que havia sim um conflito apostólico. E quando nós estamos falando de conflito, nós não estamos dizendo que Pedro e Paulo andavam se degladiando fisicamente, brigando, não. Era uma questão doutrinária. O chamado de Paulo era específico para os gentios. O chamado de Pedro e os demais apóstolos era para o judeu, para os da circuncisão. Vamos continuar. Olha a diferença da visão de Paulo para a de Pedro. Observe que Pedro diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está falando para o judeu. Agora, olhe Paulo, Colossenses 1, 12 e 13. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneo ou capazes para participar da herança dos santos na luz. Para quem Paulo está falando? Para os colossenses, para os gentios. Então Paulo está dizendo para os gentios que eles deveriam dar graças ao Pai, porque o Pai também nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então Pedro não só era o judeu participante da luz. Então Pedro não só eram os judeus que foram chamados das trevas para anunciar as virtudes daquele que nos chamou para a luz. Os gentios também são participantes da luz. É o que Paulo está falando. Os gentios também têm herança na luz dos santos. É o que Paulo está falando. E no versículo 13 ele vai dizer: o qual nos tirou da potestade das trevas, e as trevas aqui está falando do pacto de Moisés, do ministério de condenação e morte. Jesus havia tirado os colossenses, visto que os colossenses viveram a transição da lei para a graça. Paulo está dizendo: o qual nos tirou da potestade do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diferente de Pedro, que achava que só o povo judeu era a geração eleita, era o sacerdócio real, era a nação santa, Paulo agora está trazendo uma mensagem para os gentios, dizendo que os gentios também são participantes da herança dos santos na luz. Por que, Paulo? Por o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amados, que coisa maravilhosa! O evangelho da graça de Deus, o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, nos apresenta perfeitos em Jesus Cristo. O evangelho da graça de Deus, ministrado por Paulo, nos apresenta, nós gentios, reconciliados em Jesus, batizados em Jesus, salvos em Jesus, um só Espírito com Jesus, diferente da mensagem pregada pelo apóstolo Pedro. Bem verdade, durante a sua caminhada, Pedro, ele aprendeu muito com o apóstolo Paulo e com os demais irmãos que acompanhavam Paulo. Tanto é que ele reconhece isso na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 15 a seguir. Ele diz: da qual salvação o Senhor enviou, usando o apóstolo Paulo, como Paulo tinha falado em todas as suas epístolas, onde havia pontos difíceis de entender.
que os indoutos e inconstantes distorcia, como todas as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então o apóstolo Pedro reconheceu o ministério de Paulo. Havia uma sabedoria de Deus na vida de Paulo, ao qual muitos, inclusive o próprio Pedro, ele também distorcia, ele não conseguia entender. Então, amados, a mensagem para os gentios saiu da boca de Paulo e não da boca de Pedro e os demais apóstolos, que eram apóstolos exclusivamente enviados à circuncisão, ou seja, aos judeus. Romanos capítulo 3, versículo 29, olha lá. É porventura, Paulo falando aos romanos, é porventura Deus somente do judeu? É porventura, Pedro, Deus somente do judeu? Porque quando Pedro diz assim, não, Senhor, de maneira nenhuma eu vou comer animal imundo e impuro, Pedro estava dizendo que Deus era apenas do judeu. É porventura Deus somente do judeu? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Então Paulo está afirmando categoricamente que Deus não era apenas do judeu, Deus também era dos gentios. Que coisa maravilhosa essa palavra. Olha lá, 30. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé, não é pelas obras, pela fé, irmão. Você não é justificado pelas obras. E quando Paulo está falando aqui das obras, Paulo está falando das obras da lei. Você não é justificado por obras da lei, por obras meritórias. Você é justificado pela fé, tanto judeu como gentio. Olha lá. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, judeu, e por meio da fé a incircuncisão. Então Paulo está afirmando que Deus é um só. Não existe o Deus da circuncisão e o Deus da incircuncisão. Deus é um só. Entretanto, a mensagem eram duas. A mensagem a priori foi da circuncisão e depois a da incircuncisão por meio de Paulo. Deus é um só, mas a mensagem a priori eram duas, da circuncisão e depois da incircuncisão. Mas em Cristo, amados, acabou. Acabou porque em Cristo não é mais por obras. Acabou porque em Cristo Jesus não há mais distinção de judeu e de gentio. Porque todos em Cristo Jesus, circuncisão ou incircuncisão, são agora justificados pela fé. Olha lá. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, lei, judeu, nem a incircuncisão, gentio, tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então Paulo está afirmando, olha, amados, em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, ou seja, nem o judeu, nem o gentio, tem valor algum, porque todos agora, mas sim a fé que opera por amor, porque todos agora, circuncisão e incircuncisão, não importa, mas o que importa agora, a fé que opera por amor. Então, amados, não é por obras, é pela fé que opera pelo amor. Tem mais, 6,15 Gálatas. Porque em Cristo Jesus, mais uma vez ele repete, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, não há mais diferença. Ô Pedro, não é animal mais imundo, não é mais impuro, porque em Cristo Jesus ele já purificou os gentios. Olha lá, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, tem poder algum, mas sim o ser uma nova criatura.
O que importa agora é ser uma nova criação em Deus. Não importa mais se é judeu ou se é gentil. O que importa agora é que todos estão em Cristo, reconciliados pela fé e justificados sem obras meritórias da lei. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. É por isso que Paulo fala também aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, no versículo 17. Ele diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo em Cristo Jesus. Então as coisas velhas, todo o conceito judaico, todas as obras meritórias se passaram. O pacto antigo se passou, foi abolido, consumado por Jesus. Tudo agora se fez novo, uma nova criatura, um novo homem espiritual em Cristo Jesus. Romanos 11:11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Então, amados, o que Paulo está falando aqui é que os judeus, eles tinham sido endurecidos. Eles tinham sido endurecidos, isso por Jesus. Eles tinham sido endurecidos para que a plenitude dos gentios entrassem. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Então Deus endureceu o coração do judeu, para que os gentios entrassem, para incitar ciúmes ao judeu. Olha lá, Romanos 11:12. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, havia uma plenitude, mas houve uma necessidade da sua queda, da sua diminuição, para que os gentios fossem enriquecidos. Ou seja, para que os gentios também entrasse como aquele jambeiro bravo que foi enxertado a videira verdadeira. Vamos caminhando. Romanos 11:13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Então a mensagem de Paulo era uma mensagem exclusiva para os gentios, embora o ministério de Paulo fosse um ministério universal, porque o ministério de Paulo cobria tanto o judeu como os gentios, porque em Jesus Cristo, e era a mensagem que Paulo pregava, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tinha virtude alguma, mas o sim ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Romanos 15:16. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Então a oferta, o culto dos gentios, agora seria agradável a Deus, porque estava sendo, ou tinha sido, santificada pelo Espírito Santo. Vamos continuar, Romanos 15:18. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios, por palavra e por obras. Então Paulo estava convicto do seu chamado, Paulo estava convicto do seu ministério, Paulo tinha consciência de que o seu envio, o seu chamado era exclusivo para os gentios, e os demais apóstolos também entenderam isso, porque os mesmos apóstolos disseram: vá você para os gentios, e nós ficamos com a circuncisão, nós ficamos
com os judeus, foi o que disse o apóstolo Tiago. Mas infelizmente, amados, o sistema religioso tradicional, eles não fazem essa diferenciação, essa distinção. O sistema religioso querem trazer a mensagem de Pedro, Tiago e João. Eu não estou dizendo que não há fala de Pedro, Tiago e João e os demais apóstolos que não possa ser aproveitada, não. Sim, há muita palavra de Pedro, de Tiago, de João e dos demais apóstolos que podemos sim aproveitar, que serve sim como uma palavra profética para a igreja de um modo geral. Mas nós não podemos aplicar como doutrina, porque a mensagem doutrinária para a igreja foi enviada através do apóstolo Paulo aos gentios. Então hoje, nesse novo pacto, debaixo dessa nova aliança, amados, o apóstolo enviado aos gentios foi Paulo. Então nós precisamos examinar, ver as falas dos outros apóstolos, para não estarmos pegando aquilo que era doutrina para os crentes judeus e aplicar hoje para os crentes gentios como doutrina. Nós não podemos fazer isso. Um exemplo que eu vou dar: o apóstolo Tiago, ele diz que quando houvesse alguém enfermo, pegasse o azeite ou o óleo e ungisse, derramasse sobre aquele enfermo e orasse, e a oração da fé iria curar aquele enfermo. As pessoas usam esse texto para inventar os seus óleos e derramar sobre as pessoas, porque está na Bíblia. Primeiro ponto: aquele óleo não é óleo de santa unção, não é óleo para ungir ninguém. Aquele óleo, aquele azeite, era um azeite, um óleo medicinal, que ungia as pessoas, bem como o bom samaritano, que não era judeu, era samaritano, e havia divergência política e religiosa com o judeu. O bom samaritano fez algo que o levita, que o sacerdote não fez. Ao ver alguém caído, ferido, o bom samaritano parou, pegou aquele homem, cuidou das suas feridas, derramou vinho e derramou azeite em suas feridas e hospedou aquele ferido. Então o bom samaritano, que não era judeu, que não era levita, que não era sacerdote, ele também ungiu com óleo. Então eu não posso pegar esses textos que falam de óleo para tentar ungir alguém, dizendo que Deus mandou ungir, porque eu vou sair curando os enfermos com óleo, porque Tiago falou. Não, aquele óleo, aquele azeite, era um azeite medicinal, e hoje não se aplica a nós, porque a ciência evoluiu, e nós temos aí tipos de pomadas, medicações, vacinas e etc., que não precisa hoje derramar um tipo de óleo, ainda que exista aí algum tipo de óleo cicatrizante, algum tipo de azeite que até serve para cicatrizar alguma ferida, mas geralmente as pessoas hoje vão correr para as farmácias, tá bom? Então eu não posso usar aquilo que Tiago falou e aplicar hoje na igreja como doutrina, e é o que nós estamos vendo hoje, os chamados, pastores, derramando tudo quanto é tipo de óleo nas pessoas, dizendo que vão ungir as pessoas para curar. Eu aproveito aqui para esses curandeiros de plantão: por que vocês não vão agora para as ruas ungirem as pessoas que estão com coronavírus? Porque vocês dizem que prega cura. Aproveitem agora e vão ungir os enfermos. Agora vocês mesmos estão com medo de pegar essa gripe, esse vírus. Viu aí? Aí a máscara de vocês cai, meus amados. Infelizmente, são mentirosos. Vamos lá. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obediente os gentios por palavra e por obras. Colossenses 1:26. Paulo vai dizer que isso era um mistério. O que era? Irmão, o que era um mistério? O mistério era que os gentios, eles também eram participantes. Entretanto, isso não tinha sido revelado. Ainda que estava profetizado
lá em Isaías, como nós lemos, muitos liam, mas não entendiam. Inclusive, no início, o próprio Pedro. É claro que depois ele entendeu, por causa da mensagem da graça e do chamado do envio de Paulo. Mas até então, nem Pedro entendia. Paulo agora explica: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Então isso esteve oculto, escondido desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora, a partir de Jesus Cristo, a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, e que agora foi manifesto aos seus santos. Vamos entender, 27. A todo mundo, porque existe aí os universalistas. Existe um grupo de pessoas que eles dizem que agora, na graça de Deus, todo mundo é salvo, porque a graça de Deus trouxe salvação a todos os homens. Quando a palavra está dizendo que a graça de Deus trouxe salvação a todos os homens, Paulo está dizendo que agora Deus não está fazendo distinção de povos. Quando Jesus de Nazaré estava cumprindo o seu ministério, uma mulher cananeia chegou para Jesus e disse: a minha filha está perturbada, vai curá-la. Jesus disse: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aquela mulher, que era uma gentílica, ela disse: mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E aquilo impactou o coração de Jesus. Jesus disse: eu nunca vi tamanha fé nem em Israel. Então, amados, observe que Jesus, no tempo de sua carne, quando ele estava cumprindo a lei, ele não podia falar abertamente para os gentios. Então a mensagem de Jesus era ainda restrita para os judeus, mas já havia profecia que os gentios seriam alcançados. O próprio Jesus disse que depois da sua morte haveria um só pastor e um só rebanho. Então Paulo estava dizendo que isso tudo estava em oculto, mas em Cristo Jesus isso foi manifesto aos santos, a todo mundo. Porque agora todo mundo é salvo em Jesus? Porque agora na graça todo mundo é salvo? Não, meus amados. Todos quem? A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, não é todas as pessoas. Porque se eu for interpretar que é a todos os homens no sentido de todas as pessoas, eu também vou dizer: e as mulheres? A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então, se você entende que a graça de Deus abriu essa porta para todas as pessoas serem salvas, porque está dizendo o texto que é para todos os homens, eu pergunto: mas não está dizendo também para todas as mulheres? Então as mulheres não serão salvas, como vocês pregam? É claro que não é desse jeito que vocês interpretam. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, falando de todos os povos. Porque no contexto, Paulo está explicando para orar pelos reis que estão em iminência, pelos governos. Paulo está dando uma lista de classe social, de classe cultural. Paulo está falando de pessoas, de povos. Paulo não está falando que a graça trouxe salvação a todas as pessoas da face da terra, mas sim que a graça de Deus, ela se estendeu além das fronteiras judaicas. Ela saiu da visão do judaísmo e ela agora alcançou os gentios pelo sacrifício perfeito do Cristo ressuscitado. Não todas as pessoas do mundo, mas aos seus predestinados, eleitos antes da fundação do mundo, que foram em Cristo Jesus chamados. Olha lá: aos quais, não são todos, aos quais Deus quis fazer conhecer. Então, a todo mundo Deus quis fazer conhecer? Claro que não, amados. Então existem pessoas no mundo que Deus não fez conhecer.
E por mais que você pregue a palavra, por mais que você abra as suas escrituras, por mais que você mostre, as pessoas não vão conhecer, porque está escrito lá no profeta Isaías, que Deus deu um coração obstinado, Deus deu olhos para que eles não veem, Deus deu um coração duro para que eles não se convertam. Então não é todo mundo que vai se converter. Ah, mas Jesus morreu para que todos tenham salvação. Todos os quais Deus quis fazer conhecer. Romanos capítulo 9, versículo 15. Jesus diz, Paulo, inspirado, direcionado pelo Espírito, Paulo diz: Deus disse a Moisés: não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de quem Deus se compadece e usa de misericórdia. No versículo 18 do capítulo 9 de Romanos, diz: porque Ele, Deus, endurece a quem Ele quer e amolece a quem Ele quer. Então esta palavra, esta salvação é aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então foi Deus que quis fazer conhecer. Amados, nem todo mundo vai conhecer, nem todo mundo vai crer. A salvação, amado, é para quem Deus já determinou. A salvação do nosso espírito foi outorgada no Calvário. Hoje nós ministramos uma palavra e os eleitos, aqueles que foram alcançados, salvos por Cristo, eles vão agora receber a salvação, não do seu espírito, mas na sua alma, na sua mente, porque o Evangelho agora vai educar, vai transformar, vai edificar aqueles que de fato já são de Jesus Cristo nosso Senhor, aos quais Deus quis fazer conhecer. Olha lá, Colossenses capítulo 1, versículo 21. Paulo está falando para os gentios. A vós também, a vós quem? Gentios, que noutro tempo era estranho. Por que eram estranhos? Porque eles eram estranhos às alianças. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, no versículo 15, que o Senhor Jesus Cristo, Ele desfez os rudimentos. Jesus desfez na cruz as sobras. Jesus desfez na cruz todo aquele conceito judaico que causava inimizade entre os povos. Jesus desfez na cruz as ordenanças da lei que causava inimizade entre os povos. Então a lei causava inimizade entre os povos, e Paulo está dizendo para os gentios: a vós também que noutro tempo eres estranho, inimigos. Eres estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou. Então agora, amados, tanto judeu quanto gentil, todos fomos reconciliados em Jesus Cristo. Todos fomos reconciliados em Jesus Cristo, aos quais Deus havia predestinado, e na cruz Ele salvou. 22. No corpo da sua carne, porque foi no sacrifício, pelo quê? Pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Amém? Que esta palavra fique no teu coração, que você venha entender que tanto judeu quanto gentios, pela carne de Jesus, pela morte de Jesus, nós estamos perante Ele, não perante os homens, perante eles, nós estamos irrepreensíveis e inculpáveis. Não há culpa sobre o povo de Deus, não há culpa, não há condenação sobre o povo de Deus.
A palavra em Romanos capítulo 8, no versículo 1, diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E nós estamos em Cristo Jesus. Não há mais condenação para a tua vida, porque em Jesus Cristo, disse Paulo aos Efésios capítulo 5, 25 ao seguir, que esta igreja em Cristo, ela está perfeita, sem ruga, sem mancha, sem mácula, sem coisa semelhante. Então entenda isso, meus amados, que em Jesus Cristo, aquilo que era imundo, ou seja, os gentios que não tinham participação com os santos, em Jesus Cristo eles ganharam o mesmo direito de filhos para participar da herança dos santos na luz, e portanto nós estamos em Cristo irrepreensíveis, ou seja, você não é chamado a atenção. E também estamos inculpáveis. Não há culpa, não há condenação. Você é um abençoado com todas as sortes de bênção. Guarda essa palavra no teu coração e cresça na graça e no conhecimento do nosso Deus. Graça e paz.